Os exemplos de generosidade inspiram gestos fraternos, solidariedade e esperança. No Terceira Revelação de hoje, você vai conhecer um brasileiro notável, Adolfo Bezerra de Menezes. Médico da pobreza, político íntegro, cristão. Nossa entrevista será com o historiador cearense Luciano Klein, que é autor do livro Bezerra de Menezes, Fatos e Documentos. Você vai ver ainda reportagens, dicas de livros e o Evangelho no ar. Nós já voltamos. O primeiro livro do espírito Carlos Torres Pastorino. .br. Agora o quarto Congresso Espírita Mundial já pode ser visto em casa. As solenidades e palestras do Encontro de Paris estão em um DVD lançado pelo Conselho Espírita Internacional e pela Versátil Home Video. Você vai ver depoimentos de espíritas de vários países, o lançamento do selo em homenagem a Allan Kardec e muita emoção. Tudo com áudio digital e legendas em 4 idiomas. Adquira o seu pelo site www.dvdversatil.com.br. Do Império. É chamado até hoje de um médico dos pobres e foi presidente da Federação Espírita Brasileira por 2 vezes. Na reportagem que você vai ver agora, a vida de Bezerra de Menezes, que ficou conhecido como o Kardec brasileiro. Doutor Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. Brasileiro, cearense, médico, militar, pai dedicado, político íntegro, abolicionista, espírita. Como falar de Bezerra de Menezes sem imaginar a caridade. Não há como se falar em amor sem ter a expressão sublime do Dr. Bezerra de Menezes. Não há como sentir piedade, grandeza sem ver esse homem extraordinário, para muito desconhecido. E não há como se exercer a bondade, a solidariedade sem entender a figura grandiosa do médico dos pobres. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante nasceu a 29 de agosto de 1831 em Riacho do Sangue, hoje Jaguaretama, no Ceará. Precoce, aos 15 anos ensinava latim e aos 20 mudou-se para o Rio de Janeiro, onde começou os estudos de medicina. Aos 26 anos, era membro do Corpo de Saúde do Exército Imperial, onde tornou-se cirurgião. Em 1860, Bezerra de Menezes é eleito vereador da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E em 1867, tornou-se deputado-geral. Político de grande habilidade, sempre lutou pelas pessoas pobres e a favor do bem-estar de todos. Uma das causas que defendeu com entusiasmo foi a libertação em 1875, um ano que mudaria os rumos da existência do Dr. Bezerra de Menezes. O médico dos pobres recebeu do amigo Joaquim Carlos Travassos uma cópia de O Livro dos Espíritos. Eu morava na Tijuca, a 1 hora de bonde. Não tendo distração para tão longa viagem, disse comigo: ora,
Da página, um reencontro consigo mesmo. Lia, mas não encontrava nada que Em 86, perante duas Zé Bezerra é esse gigante de bondade, de beleza, de solidariedade, o modelo que nós precisamos ter para crescermos e cumprirmos o nosso papel de ajudar o mundo a ser melhor. Bezerra de Menezes tornou-se presidente da Federação Espírita Brasileira. Bezerra foi um grande presidente da Federação Espírita Brasileira e ele deixou, como exemplo o trabalho, o dinamismo, fazendo com que a federação pudesse se firmar como uma instituição que tem como parâmetro, cuidar, vamos dizer assim, dos fundamentos da preservação da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. No dia 11 de abril de 1900, no Rio de Janeiro, o doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante retornou para a pátria espiritual. Deixou para os brasileiros um exemplo de ética, amor e fraternidade. Prestada aos seres de evolução como Bezerra de Menezes são os exemplos de reforma íntima, são de renúncia, o exercício ao perdão incondicional e a prática do bem ao próximo, como ele mesmo exercia e como preceitua o próprio Evangelho do Senhor. Mas, para os espíritas, Bezerra de Menezes continua presente. O Dr. Bezerra de Menezes estava sendo homenageado no mundo espiritual pelos seus 50 anos de dedicação ao Brasil no mundo espiritual. E naquela hora falava em nome dos espíritas brasileiros Viana de Carvalho. Leon Denis em nome dos espíritas do mundo. Naquela hora materializa o espírito Celina, que era a mensageira de Maria de Nazaré, que dizia para ele, Dr. Bezerra de Menezes, a mãe de Jesus manda-lhe dizer que o senhor está autorizado a reencarnar em qualquer outro planeta para completar o seu processo evolutivo. Então o Dr. Bezerra de Menezes deu uma frase linda, ele começou a chorar, eu não mereço. Mas diga, Maria Santíssima, se alguma coisa eu puder pedir, peça a ela que perdoe as minhas deficiências. E se algo mais eu posso ainda pedir, peça a ela que peça ao Pai, que peça a Jesus, o nosso Mestre, que eu não tenha o direito de sorrir enquanto houver uma lágrima na pátria verde e amarela. E logo depois materializa nos céus do Brasil uma mão com a pena antiga escrevendo nos céus. Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. A mãe de Jesus manda-lhe dizer que o seu pedido foi deferido. Permanecerá na terra brasileira, consolando os doentes, os enfermos, os necessitados de paz. Por diversos médiuns, Bezerra de Menezes escreveu livros e deixou mensagens amorosas, como essa, recebida durante o 4º Congresso Espírita Mundial, em Paris. E para falar um pouco mais sobre Bezerra de Menezes, eu recebo aqui no estúdio o historiador e biógrafo de Bezerra de Menezes, Luciano Klein. Luciano, dá para resumir quem foi Bezerra de Menezes? Eu costumo dizer sempre, Cláudia, que na misericórdia divina, de vez em quando, o Criador manda à Terra essas almas que poderíamos dizer serem privilegiadas, se não soubéssemos, no entanto, através do Espiritismo, que não existem privilégios nem prerrogativas na criação.
E essas almas, em suas trajetórias existenciais, em suas peregrinações pela Terra, consubstanciada na vivência cotidiana, diária do amor, elas mais que se assemelham a um astro, desses que, nas noites escuras de nossas vidas, passam, deixando um rastilho de luz, nos indicando o caminho a seguir. Eu poderia sintetizar dizendo que Bezerra de Menezes foi uma dessas almas, que num contexto grave do seu estado, o Ceará, no século XIX, desceu no semiárido para o exercício de uma missão sublime, não apenas circunscrita ao seu torrão secularmente martirizado pela seca, mas por todo o Brasil. Pois é, e eu ia perguntar exatamente isso. O que o faz crer que ele poderia ter sido isso que você chamou e descreveu como astro? Exatamente pela lucidez de Bezerra de Menezes, por ser uma alma de escola, porque para nós espíritas, apesar de destacarmos essas figuras luminosas, essas almas estelares, nós entendemos que não são seres privilegiados. Portanto, entendemos que para chegar a esse patamar de consciência, essas almas, como todos nós, passaram por várias etapas existenciais, no curso de múltiplas existências, até o refinamento devido, a ponto de ter essa consciência mais dilatada que as faz vir à nossa dimensão e nos ensinar o abecedário do amor. E Bezerra de Menezes, com certeza, foi uma dessas figuras. Eu costumo dizer que, em relação à história do Espiritismo no Brasil, as duas figuras exponenciais, evidentemente que na nossa visão, são Bezerra de Menezes, no século XIX, e Chico Xavier, no século passado, século XX. O que diferenciou Bezerra de Menezes de outros médicos que também atendiam aos pobres, que também trabalhavam com pobres? Houve muitos médicos, inclusive ficaram no anonimato, que realizaram, evidentemente, missões semelhantes à de Bezerra de Menezes, cumprindo fielmente o juramento de Hipócrates. E, aliás, poucos sabem que, na verdade, esse título que lhe dão de médico dos pobres era um título comum a muitos médicos em várias províncias do Brasil à época. Era médico dos pobres ou médico da pobreza, inclusive com respaldo das autoridades. Então, houve médicos que realizaram um papel semelhante ao de Bezerra de Menezes, entretanto, Bezerra avulta exatamente porque, diferentemente de muitos, ele pregava o que vivia e vivia o que pregava. E essas almas que, de certa forma, são carismáticas, cujos exemplos extrapolam o tempo, a década, o século em que viveram, fizeram com que essa aura de Bezerra de Menezes, esse perfume que exalava do seu psiquismo, contagiasse a todos. E Bezerra de Menezes sempre foi espírita? Não, Bezerra foi criado em ambiente católico. Entretanto, só em 1875 foi que ele passou a ter contato pela primeira vez com a literatura espírita e precisaria, entretanto, mais 11 anos para que ele pudesse gradativamente sedimentar em seu coração a fé espírita. E, de maneira definitiva, ele se proclamaria espírita de uma atitude corajosa para a época, na noite do dia 16 de agosto do ano de 1886, e eu digo corajosamente porque ele era uma figura nomeada, de projeção na sociedade carioca. Agora, a família dele, católica, praticante, qual foi a receptividade com relação a essa mudança de religião ou de crença? Interessante isso. Nas pesquisas que nós fizemos, nós publicamos no ano 2000 um livro intitulado Bezerra de Menezes, Fatos e Documentos. E na ocasião, lá em Fortaleza, nós mantivemos contato com dois descendentes dele, dois sobrinhos-trinetos. Um deles, a odontóloga Renata Blanda Furtado, possuía um acervo riquíssimo de fotografias de mais de 100 anos da família, inclusive alguns daguerreótipos em estado perfeito de conservação. E entre as fotos que nós observamos, nós encontramos uma em que Bezerra de Menezes estava com os seus dois filhos do primeiro casamento. Mas o interessante nessa foto, onde você percebe o semblante amoroso de Bezerra de Menezes, o seu olhar que deixava vazar uma paz indizível, no verso dessa foto, quando nós a observamos, havia a palavra ingrato. E a jovem, a Renata, ela não sabia explicar por quê, não entendia. Eu, intuitivamente, deduzi, olha, Renata, eu concebo que talvez, devido ao fato de, em 1886, Bezerra ter feito publicamente a sua declaração de conversão ao espiritismo, isso deve ter, que foi um fato que repercutiu, que extrapolou a corte, o Rio de Janeiro, e chegou ao Ceará. A família ultramontana, conservadora por excelência, deve ter reagido de maneira não muito satisfatória. E passou a taxá-lo ingrato em relação aos princípios católicos que a família abraçava. Isso tanto é verdade que no mesmo ano da conversão, o irmão mais velho, o patriarca dos Bezerra de Menezes no Ceará, Manuel Soares,
escreveu uma carta para Bezerra de Menezes exatamente reprochando-lhe a conduta, o que mereceria uma resposta por parte de Bezerra de Menezes. E essa resposta seria, na década de 20 do século passado, transformada em livro porque Manuel Quintão, ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, em visita ao Ceará, em Fortaleza, esteve com o poeta espírita Juvenal Galeno, já velhinho, e Juvenal Galeno o presenteou com várias páginas dos escritos de Bezerra de Menezes, falando exatamente do vínculo, né, que ele tinha com o irmão, mas ao mesmo tempo justificando a sua visão a respeito do espiritismo, procurando fazer a conexão entre cristianismo e espiritismo, desdizendo exatamente o que o irmão afirmava na carta que ele dirigira. Bom, Luciano, nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos para a segunda parte da entrevista sobre Bezerra de Menezes. Não perca, até já. Voltamos para a segunda parte da entrevista sobre Bezerra de Menezes. O entrevistado é o historiador e biógrafo de Bezerra de Menezes, Luciano Klein. Luciano, como é que foi a atuação política de Bezerra de Menezes? Foi muito expressiva? Muito. Inclusive, Bezerra desponta para nós como um protótipo, como uma referência de grande político, tendo, inclusive, deixado alguns projetos interessantes, poucos sabem disso, mas Bezerra foi um dos primeiros, talvez em nível nacional, a se preocupar com a problemática da poluição ambiental em seu tempo. Pelejou também nesse processo da abolição da escravatura, abolicionista que era também, para já garantir aos escravos alforriados condições de trabalho, inclusive procurando dar-lhes garantias como empregados domésticos. E também, e aí lembro isso com muito carinho, já que sou professor, foi um dos que também lutou para a melhoria do salário dos professores, bem como a garantia da estabilidade da profissão. Bom, e após a morte dele, ou depois que ele desencarnou, como é Bezerra de Menezes espírito? Continuou trabalhando e continua até hoje. Através de vários médiuns, desde o início do século passado, ele tem se manifestado, trazendo sempre mensagens que concita a família espírita, a vivência da fraternidade, através de médiuns como Zilda Gama, Ivone do Amaral Pereira, Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco. Bezerra continua sempre se manifestando e deixando nos ambientes onde se manifesta o perfume espiritual que exala do seu psiquismo. Na sua avaliação como historiador, o que fez com que Bezerra de Menezes ficasse tão conhecido num tempo em que a comunicação nem de longe era o que se tem hoje? Por quê? Lembrando a expressão do pobrezinho da Úmbria, Francisco de Assis, se as palavras convencem, são os exemplos que efetivamente arrastam. Foi o exemplo dele. A sua dedicação em todos os setores onde atuou, fosse como político, fosse como médico, como jornalista, como escritor, como espiritista, pautou sempre a sua vida na máxima que é a síntese da mensagem de Jesus, do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Luciano, qual era o tipo de retorno que ele tinha em função de toda essa atuação em várias áreas, que, enfim, de toda essa dedicação a essa atuação que ele tinha? Eu pergunto retorno não só do ponto de vista de reconhecimento, que não é pouco, mas do ponto de vista pessoal, qual era o tipo de retorno que ele tinha? Do ponto de vista pessoal, provavelmente o que acontece com as grandes almas, a parte de consciência pelo dever cumprido. Não teve retorno financeiro, até porque desencarnou, o que é um atestado inequívoco da sua idoneidade, inclusive como político, desencarnou praticamente na miséria, na pobreza. Mas a parte de consciência, que é o objetivo de todas as grandes almas que passam pela Terra, e ele conquistou. Colheu, pela sua vida triunfante,
a palma da vitória quando regressou exitoso ao mundo espiritual, depois de um padecimento de quase 4 meses, no dia 11 de abril de 1900. Deixando, quando partiu, um lastro de luz nos indicando o caminho que nós, como espíritos, como cristãos, deveremos seguir. E esse reconhecimento todo permanece até hoje? Esse reconhecimento permanece até hoje, porque não há praticamente uma casa espírita que não o reverencie, que não o homenageie no mês de agosto, que é o mês de seu nascimento, ou no mês de abril, que é o mês da sua desencarnação. Sempre uma figura lembrada e amada. Luciano, muito obrigada pela sua entrevista. Nós que agradecemos. Bezerra de Menezes é mesmo um exemplo de vida. Superou dificuldades e tentações do poder e da posição social. Por isso, vale a pena conhecer esse personagem tão inspirador. As nossas dicas de livros são Bezerra de Menezes, Fatos e Documentos. A biografia, escrita por Luciano Klein, traz fotos, documentos e dados inéditos sobre a vida do médico cearense. Um clássico é a biografia Vida e Obra de Bezerra de Menezes, de Silvio Brito Soares. Enquanto estava aqui na Terra, Bezerra de Menezes escreveu artigos e livros, alguns deles assinados sob o pseudônimo Max. Na revista Reformador e em diversos jornais, há vários textos de sua autoria. Um livro excelente é A Loucura sob Novo Prisma. Mas se você quer ler um romance escrito por Bezerra de Menezes desencarnado, sugerimos Dramas da Obsessão e A Tragédia de Santa Maria, ambos psicografados pela médium Ivone do Amaral Pereira. Boa leitura e até a próxima semana. No próximo bloco, não perca a Semana Espírita, o Evangelho no Ar e o Espiritismo Responde. Uma nova versão da mais completa biografia de Allan Kardec. Organizado em 2 volumes pelo pesquisador Zeus Van Tuyl, Allan Kardec, o educador e codificador, conta com dados precisos sobre a vida e obra do codificador do Espiritismo. O leitor também encontra informações sobre os estudos de Kardec sobre magnetismo e o início do movimento espírita. Faça seu pedido pelo e-mail vendas@febrasil.org.br. Agora o 4º Congresso Espírita Mundial já pode ser visto em casa. As solenidades e palestras do Encontro de Paris estão em um DVD lançado pelo Conselho Espírita Internacional e pela Versátil Home Video. Você vai ver depoimentos de espíritas de vários países, o lançamento do selo em homenagem a Allan Kardec e muita emoção. Tudo com áudio digital e legendas em 4 idiomas. Adquira o seu pelo site www.dvdversatil.com.br. Os pobres, os doentes, os infelizes foram os filhos espirituais de Bezerra de Menezes. Assista agora trechos da palestra em que o orador Divaldo Franco fala sobre o médico dos pobres. A caridade em Bezerra de Menezes, como em Jesus, era esse gesto espontâneo, imediato, com o perdão das ofensas, indulgência para todos os erros, preparado que fora nas esferas espirituais, ele traz a saga dos heróis, a bandeira dos mártires e a glória dos apóstolos. Bezerra de Menezes estava liberado em tempo e espaço para servir como verdadeiro apóstolo de Jesus dos tempos novos. CD pelo Clube de Arte do Lar Fabiano de Cristo. Luciana Navarro esteve com eles. Confira. Profissionais de diferentes áreas se reuniram para formar esta banda. No repertório, músicas
do Distrito Federal. E depois de 7 anos de parceria, a banda Nova Luz lança o primeiro CD. O disco Bênção do Trabalho tem 10 músicas, a maioria composta por integrantes da banda. Eu converso agora com Fernando Sanglar, um dos fundadores do grupo e professor aqui da Escola de Música de Brasília. Fernando, por que a música espírita? Bem, cada um de nós da banda já tínhamos um trabalho dentro de suas casas com a música espírita. É a nossa forma de contribuir para a divulgação da doutrina através da música. Gostaria de saber se na hora de receber o passe tem alguma diferença, o toque ou não. Se justifica pelo fato de que o passe é uma transferência de energia que não vai alterar a qualidade ou a intensidade mediante o toque, sendo suficiente a imposição das mãos ou a utilização de movimentações que caracterizam o passe magnético, aliada à vontade de auxiliar o próximo, caso em que a espiritualidade utiliza a boa intenção de quem está aplicando o passe para auxiliar aquele que o está recebendo. Não há, portanto, nenhuma distinção pelo fato de você estar, ao aplicar o passe, tocando em alguém, sendo esta uma prática desnecessária. Todo o que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Dizem, Senhor, Senhor, mas de que serve lhe chamarem mestre ou senhor, se não lhe seguem os exemplos? Atos exteriores de devoção, orgulho e egoísmo, cupidez e todas as paixões indicam o desconhecimento dos ensinamentos do Cristo. Serão seus discípulos os que passam o dia em oração, mas não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? O caminho que Jesus nos aponta para irmos a Deus é o do respeito às leis divinas ou naturais, sintetizadas na prática sincera da lei de amor e de caridade para com todos. O Terceira Revelação de hoje está terminando. Você já sabe, se quiser mandar sugestões ou fazer perguntas, o nosso e-mail é imprensa@febnet.org.br. Tenha uma ótima semana e que a vida de Bezerra de Menezes nos seja exemplo de conduta. Muita paz.